Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Júlia Zanatta mencionou a matéria do jornalista Glenn Greenwald, que mostrou mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, que revelaram uma atuação ilegal para perseguir opositores políticos. A deputada leu trechos da matéria e mostrou que o setor do TSE servia a Alexandre de Moraes para perseguir quem ele queria. Zanatta lembrou ainda que o inquérito das fake news já se arrasta há mais de 5 anos com a conivência subserviente do Congresso Nacional. Ela disse: 5 anos trágicos de perseguição no nosso Brasil e que só piora. Júlia Zanatta disse: não há lei, não há Constituição, não há ordenamento jurídico, apenas a vontade dele, a Alexandre. Ela questionou: como vai haver pacificação do país com pessoas trabalhando politicamente para perseguir outras e outros aplaudindo? Estão aplaudindo porque estão no poder agora. A deputada afirmou: é óbvio que estão sendo cometidas ilegalidades dia após dia. Ela lembrou as solturas de 2 presos políticos após meses no cárcere sem qualquer prova de crime. Zanatta disse: isso não é justiça, isso não é respeitar a nossa Constituição, isso não é respeitar a democracia e o Estado democrático de direito. Basta de perseguição neste país. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, venho aqui trazer um tema, na verdade, algo que saiu na Folha de São Paulo quase agora, mas certamente todos nós devemos nos debruçar, aqueles que, claro, defendem a liberdade e não o Estado usando de meios ilegais para perseguir cidadãos. Saiu agora na Folha de São Paulo. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Revelam mensagens. O gabinete de Alexandre de Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Ou seja, usando o TSE após o período eleitoral para embasar decisões do outro tribunal. E tudo era mandado assim, no WhatsApp. Não é ele que gosta de expor mensagem de WhatsApp de outras pessoas, de devassar a vida de quem ele não concorda, de quem ele não gosta ou de quem ele resolve bater o pé? Pois agora, não sei como, estão fazendo isso agora com ele. Não podemos nos esquecer, nobres colegas, e principalmente aqueles que defendem cadeia de 17 anos para uma pessoa que escreveu com batom, perdeu o mané. Esses são os terroristas para vocês. Quem fez uma simples depredação pública. Sim, não tem nada de golpe, nem de terrorismo, uma simples depredação pública. Mas continua aqui. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação, um setor de combate à desinformação que servia a Alexandre de Moraes para perseguir quem ele queria. E aqui na reportagem fala mais especificamente de 2 jornalistas que estão cancelados no Brasil. Seus passaportes estão cancelados e fugiram do Brasil, dessa perseguição. Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os 2 tribunais. E mais uma coisa, vou lembrar aqui aos nobres colegas e essa comissão que esses inquéritos inconstitucionais, ilegais, esses inquéritos de perseguição política que muitos aplaudem, porque alguns aqui que estão aqui gostariam de nos ver no paredão, como fazia Che Guevara, que eles amam, fez 5 anos esse ano. Um inquérito que é o fim do mundo. Tem um livro, O Fim do Mundo, porque não tem fim. Não tem fim, eles vão colocando lá tudo que eles querem, todo mundo que eles querem perseguir, todo mundo que eles não gostam, todo mundo que eles querem calar, todo mundo que eles querem censurar, eles vão colocando lá. E eu fiz um pedido aqui, presidente, de uma audiência pública para debatermos esses inquéritos de perseguição política. E até agora não foi despachado. Então faço aqui um apelo para que a gente possa fazer essa audiência pública para falar dos 5 anos, dos 5 anos desses inquéritos, desses 5 anos trágicos de perseguição no nosso Brasil e que só piora. Mas então vamos aqui. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os tribunais, como já falei, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano, porque o intuito, aparentemente, era perseguir. A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no STF,
que até hoje ocupa o posto de juiz, e outros integrantes da equipe. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram irritação de Moraes com a demora do atendimento às suas ordens. Vocês querem que eu faça o laudo? Dizia o Todo-Poderoso. Consta em uma das reproduções de falas do ministro. Ele cismou. E quando ele cisma é uma tragédia. Todos nós sabemos que quando ele cisma é uma tragédia. Não há lei, não há Constituição, não há ordenamento jurídico. Apenas a vontade dele. Alexandre. E depois falam em pacificação do país. Como vai haver pacificação do país com pessoas trabalhando politicamente para perseguir outras? E outros aplaudindo, né? Outros aplaudindo. Falam que são contra o período da ditadura militar, mas o que estamos vendo no Brasil de censura e perseguição, estão aplaudindo. Estão aplaudindo, porque estão no poder agora. E se quem persegue está servindo a eles, está tudo bem. Porque parece aqui que a esquerda pode falar o que quer. Ontem tive uma audiência, senhoras e senhores, com um senhor que mandou uma mensagem no meu gabinete me chamando de deputada. Né? Falando um palavrão, falando várias outras coisas, dizendo que eu queria que eu morresse com o disparo de uma das minhas armas. Sabe o que a justiça deu para ele? Participar de um grupo de pessoas em conflito. Deputada Cris. Imagina se alguém falar isso para alguém de esquerda, ou para um ministro do STF, que é a própria democracia. Os ministros do STF são a própria democracia. Pois eu digo que deputados que estão apoiando esses absurdos estão acabando com a política nesse país. A justiça define tudo. A justiça define absolutamente tudo. Mas vamos voltar aqui a esse escândalo que saiu na Folha de São Paulo. Procurados por meio da assessoria do STF, informados sobre o teor da reportagem, Moraes e o juiz Ayrton Vieira não responderam. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. Ilegalidade é o que eles definem, porque é óbvio que estão sendo cometidas ilegalidades dia após dia. Semana passada nós tivemos a soltura de Silvinei Vasquez, que não tem qualquer acusação contra ele, nada, denúncia, nada. Ficou 1 ano. E de Felipe Martins, um preso político que foi preso porque teria ido para os Estados Unidos, mas, pasmem, ficou provado que ele nem sequer, nunca entrou naquele avião. Porque talvez o ministro tenha cismado com eles. Como falou aqui um dos seus assessores, quando ele cisma, não há quem tire da cabeça. Isso não é justiça. Isso não é respeitar a nossa Constituição. Isso não é respeitar a democracia e o Estado democrático de direito. Basta de perseguição nesse país. Muito obrigada. Em virtude... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa vez, definitivamente, não há como, depois das revelações de Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 gigabytes de conversas de assessores de Alexandre de Moraes, de juízes auxiliares, buscando investigar ilegalmente por iniciativa e pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, opositores a Lula, fica claro quão criminoso é este ditador de toga. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, nós temos aqui a comissão de inquérito do abuso de autoridade, que agora tem mais do que nunca, e já teve muitos motivos, o motivo para ser instalado e o trabalho iniciar. É absurdo nós vermos as conversas que já se imaginavam acontecia. Eu mesmo, algumas vezes aqui nessa tribuna, já simulei uma conversa entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, delegados da Polícia Federal, capangas, esses deputados da Polícia Federal, a começar por Fábio Alvarez Chor, capanga do ministro Alexandre de Moraes, que faz as suas vontades, faz o que ele quer,
mancha a imagem da Polícia Federal e da instituição, e agora nós vemos que também juízes, assessores, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes, que mandava mensagem à noite, deputado Daniel José, depois das 11 horas, porque não tinha plenário, períodos de dias que não estava trabalhando, dizem os assessores. Agora ele está com tempo de procurar na internet mensagens que desagradam a ele, e mandou bloquear com base em postagens em rede social que ele mesmo enviou por WhatsApp para assessores. Mandou bloquear as contas bancárias do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, mandou recolher os passaportes dos dois. Aliás, presidente, estive essa semana com Felipe Martins, que foi solto depois de 6 meses preso, e essa história ainda trarei à tribuna com muitos mais detalhes. 6 meses preso por supostamente ter chance de fuga, por ter ido com Bolsonaro aos Estados Unidos e nunca havia embarcado naquele avião presidencial. Sabe o que vai ser revelado? Aliás, já está sendo, mas com muito mais detalhes em breve. Que a própria, pessoas dentro da própria Polícia Federal, em conluio com agentes internacionais nos aeroportos, na entrada nos Estados Unidos, forjaram a entrada de Felipe Martins, fizeram fraude. Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes, sem dúvida nenhuma. Ele sim, um ditador criminoso, que pagará por cada um dos seus crimes, que fez cruéis contra a oposição nesse país. Vergonhoso o que está sendo revelado pelo jornalista Glenn Greenwald, e quero ver quem vai criticar depois de tudo que elogiaram da Vaza Jato anterior.